Olá! Sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Naraline Menezes e hoje nós iremos trabalhar uma proposta de redação. Hoje nós trouxemos um tema com alguns textos motivadores e, além disso, nós trouxemos algumas curiosidades sobre o Enem. A nossa aula de hoje nós iremos acompanhar no nosso livro A Prova Enem número 1. Então, vamos à nossa aula. Vamos lá? Curiosidades. O título do Enem é obrigatório? Não, né, gente? O título, ele não é obrigatório. Se você se sentir confortável em fazer o título, você vai utilizar a primeira linha lá da folha oficial. Se não, você pode iniciar logo pelo texto. Segunda curiosidade. Posso escrever com letra de forma? Essa é uma pergunta muito recorrente, porque alguns candidatos só escrevem com letra de forma. E aí eu posso, professora, escrever com letra de forma? Sim, né, gente? Pode sim. Só que é necessário que você diferencie as letras maiúsculas das letras minúsculas. Então, assim, não há problema nenhum desde que a sua redação esteja legível, tá? Terceira pergunta. Posso usar a primeira pessoa do plural? Lembrando que a primeira pessoa do plural é a família do nós, né? Nós, quando estivermos falando de coletividade, sim, nós podemos utilizar a primeira pessoa do plural. Existem até algumas redações que alcançaram 1000 pontos que, sim, possuem aí esse pronome nós e não sofreram prejuízo nenhum, tá ok? Então, vamos à próxima pergunta. É possível colocar a proposta da intervenção no desenvolvimento? Eu, inclusive, trouxe até proposta de intervenção na introdução, vocês lembram? Nas aulas anteriores. E aí sim é possível. Não é muito aconselhável, porém não é errado, não perde ponto, então pode utilizar sim, tá ok? O mais apropriado é na conclusão, né? Que é o local correto que você vai lá pontuar e você vai ganhar lá os seus 200 pontos. Mas não tem problema nenhum se você utilizar no desenvolvimento ou na introdução. Posso fazer referência a músicas no texto? Sim, com certeza. Músicas, séries da Netflix, filmes, citações de grandes filósofos, enfim. Desde que tenha uma relação direta com o tema, sim. E que seja uma relação que, por exemplo, esteja correta, né? Porque tem gente, por exemplo, que decora algumas expressões de músicas, de filmes e algumas situações e aí quer contextualizar com todos os temas. Aí nós sabemos que isso não é possível, né? Mas se tiver relação com o tema, sem problema algum, tá ok? E por último e não menos importante, posso fazer mais de uma proposta de intervenção? Lembrando que a nossa proposta de intervenção, ela é lá na conclusão. Então, eu posso, professora, fazer mais de uma proposta de intervenção? Pode sim. Porém, vocês sabem que na proposta de intervenção, nós precisamos responder algumas perguntas. Então, assim, mais do que você fazer mais de uma proposta de intervenção, você tem que se preocupar com o detalhamento e a qualidade dessa sua primeira proposta. Vamos dizer que é a primeira, né? Porque você tem que colocar nessa proposta de intervenção a ação, que é o que é, o agente, que é quem, o efeito, que é para quê, o modo, que é como, e o detalhamento, que é a explicação e exemplos. Então, assim, eu posso, né, fazer mais de uma proposta. Porém, em todas essas propostas, eu tenho que responder todas essas perguntas. E nós sabemos que só temos 30 linhas, perdão, e aí vai ficar um texto muito extenso, principalmente a conclusão, então tome muito cuidado, tá ok? Então, vamos à nossa aula de hoje com o nosso tema. E o nosso tema de hoje, ele está presente lá na página 53 e na página 54. Abram os livros de vocês aí. É a nossa proposta número 1. E aí eu não vou fazer a leitura do texto inteiro, né? Porque vocês já conhecem, vocês têm os livros. E o que de fato importa é o tema. E qual é o tema, professora? O tema é a liberdade de expressão nas redes sociais. O internauta pode tudo? Esse é um tema super atual, né?
faz um tempinho que ele não cai, ele pode se repetir, não no sentido literal de como ele já foi trabalhado anteriormente, mas ele pode ser reinventado. E aí, gente, o internauta, ele pode tudo? A liberdade de expressão, ela é absoluta? Existe algum direito absoluto? Né? Porque nós temos um arcabouço de leis e os nossos direitos, eles são absolutos? Vamos descobrir. E aí nós temos o primeiro texto motivador, lembrando que se você não tiver conhecimento nenhum sobre o tema, não se preocupe, porque vem sempre alguns textos motivadores para te nortear. Então, assim, não fique nervoso na hora da prova, porque vai dar tudo certo, que os textos motivadores, eles estão aí para isso. Então, vamos fazer a leitura do nosso texto. Apesar de não haver lei contra o racismo que foque a internet, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Pernambuco, Henrique Mariano, destaca que a jurisprudência considera as redes sociais meios de comunicação e, por isso, as enquadra na Lei 7.716. Tomamos o preconceito pela internet como igual a quem assina artigos racistas numa revista, por exemplo, com o agravante de o Twitter ter um poder de disseminar muito maior, destaca o presidente. E aí, essa é a primeira parte do texto, e aí ele assemelha, né, as redes sociais a meios de comunicação. E aí ele cita no final do texto o Twitter. Porém, ele está falando de todas as redes sociais. E aí ele diz assim, será que se nós proibirmos determinados tipos de conduta, né, nas redes sociais, porque se nós deixarmos livres, as pessoas estão tendo liberdade de expressão. Mas se eu fizer uma lei, por exemplo, e eu proíba determinados tipos de conduta nas redes sociais, essa lei, ela vai ferir a liberdade de expressão? Será que o direito à liberdade de expressão é absoluto? Vamos continuar. Durante as enchentes que assolaram os estados da região, neste ano, uma comunidade no Orkut, olha só, gente, a época do Orkut, foi criada com o nome de Odeio Nordestino. Os integrantes lamentavam que, com o desastre natural, mais famílias do Nordeste migrariam para os estados do Sudeste. Também, da internet, veio a reação de repúdio às mensagens. Um site chamado Xenofobia Não foi criado e tenta reunir o maior número possível de manifestações preconceituosas. Então, na época do Orkut, que era uma rede social que já foi aposentada, existia uma comunidade que propagava a xenofobia, né? O preconceito contra determinadas religiões. E aí criaram uma outra comunidade chamada Xenofobia Não, para combater esse tipo de atitude que era propagada nas redes sociais. Então, vamos à leitura do nosso segundo texto, né? E o nosso segundo texto, nós temos aqui lei. Então, vamos fazer a leitura do texto. Nós temos aqui, no texto 2, né, título 2, Direitos e Garantias Fundamentais. Nós estamos falando da nossa Constituição Federal, lá no capítulo 1, dos direitos e deveres individuais e coletivos. Vocês sabem que o artigo 5º da Constituição Federal são garantias fundamentais dos seres humanos, né? Então, nós temos aí no artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança, à propriedade nos termos seguintes. Inciso 1º, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Inciso 4º, que são os incisos que nós iremos utilizar aqui na nossa proposta. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. E aí tem algumas pessoas que quando leem o artigo 4º, né, aí elas pensam assim, é livre a manifestação do pensamento. E aí elas esquecem de ler o resto do inciso, né? Do inciso 4. Elas só leem a parte que interessa, que é livre a manifestação do pensamento, porém, sendo vedado o anonimato. E algumas pessoas utilizam as redes sociais, às vezes, para praticar crimes porque elas acham que elas estão escondidas. Então, vamos continuar. É assegurado o direito de resposta
proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Então, quando vocês observam, às vezes, algum jornal, alguma revista que publica algum tipo de informação falsa, é obrigado ela publicar uma retratação, porque o direito de resposta é proporcional ao agravo. Então, assim, se você publicou alguma coisa que seja falsa e vai ferir a dignidade de alguém, a pessoa, às vezes, ela entra com a ação, na maior parte das vezes, ela ingressa com a ação, e essa ação, ela pode ser por dano material, dano moral ou dano à imagem mesmo, tá? Então, assim, nada fica impune, porque as leis estão aí para isso, tá ok? E nós temos aí o próximo inciso. A prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Nós temos o artigo 5º e alguns incisos que vão servir como texto base para o nosso tema, tá ok? Então, vamos dar continuidade. Além desses dois textos, nós ainda temos uma imagem. Essa imagem, ela está lá presente na página 54. E aí, Homem com Máscara, do grupo ativista Anônimos, que luta pela liberdade online. Na verdade, o que acontece? Nos últimos tempos, com o advento da internet, algumas pessoas têm se aproveitado e praticado alguns crimes porque acham que elas estão escondidas atrás da tela de um computador, ou do celular, ou do notebook, enfim. Então, como elas acham que elas não podem ser rastreadas, elas acreditam que podem praticar qualquer tipo de crimes. Mas aí, gente, nós podemos vedar a liberdade de expressão dessas pessoas? Será que tudo é permitido na internet? E aí eu trouxe um texto para nós comentarmos aqui, tá? E aí nós temos aqui, a liberdade de expressão prevista constitucionalmente mostrou-se fundamental para a evolução da sociedade. Nós precisamos sim da liberdade de expressão, pois todo cidadão que tem voz é capaz de veicular suas ideias e pensamentos e atingir um número incontável de pessoas. Então nós sabemos que nas redes sociais nós alcançamos um número muito grande de pessoas, principalmente a pessoa que trabalha com isso. Então, assim, é muito perigoso aquilo que a gente veicula, principalmente se a informação não for verdadeira. E aí, continuando. Mas, nesse contexto, é possível colocar limites à liberdade de expressão? Tem-se observado com frequência que muitos usuários das redes sociais a utilizam para promover ofensas, propagar notícias e acontecimentos falsos ou até mesmo para praticar bullying. Acredito que alguns de vocês já tenham observado na rede algumas práticas criminosas, né? As pessoas praticando ofensa, racismo, bullying, xenofobia. Nós temos observado isso com frequência nas redes sociais. Porque o que nós observamos, e às vezes, na maior parte das vezes, as pessoas acham que é uma terra sem lei. E não é, gente. Todo mundo tem um identificador e aquelas mensagens elas podem ser rastreadas. Então, aquilo que você publica, você é totalmente responsável por ele. E se você, por exemplo, praticou algum crime de racismo, praticou algum bullying ou algo semelhante, você pode responder por isso, ok? Vamos continuar. Assim, a liberdade de expressão não é inerente às redes sociais. Está limitada pelo princípio constitucional de proteção à honra e à imagem, cuja violação pode acarretar a possibilidade de reparação via danos morais ou materiais. O que eu acabei de falar, né? Aquilo que você fala, você responde. Assim, em síntese, é possível afirmar que ofensas propagadas por meio das redes sociais podem dar ensejo a ações judiciais por meio das quais o ofendido buscará não somente a exclusão do conteúdo ofensivo, mas também a indenização por tais ofensas. Então, nós temos observado dia após dia que algumas pessoas já estão sendo condenadas à prática de crimes porque propagam informações falsas e já tem sentenças de pagamentos, né? Tem algumas pessoas que já estão pagando indenizações milionárias e nós temos até
acho que o Felipe Neto, se eu não me engano, ele é campeão das ações. Ele está sempre ganhando ação porque alguém está sempre propagando alguma informação falsa sobre ele, e aí ele entra com danos morais e na maior parte das vezes ele ganha. Então, assim, se você não tem assim muito dinheiro para dispor para os outros, eu acho melhor a gente pensar duas vezes antes, né, de propagar uma informação falsa, porque você corre o risco de responder por isso, né? Então, vamos continuar. Continuando. Então, se, de um lado, as redes sociais democratizaram a exposição de opiniões, de outro, permitiram que pessoas mal intencionadas pudessem encontrar refúgio no pretenso anonimato por elas proporcionado para propagar ofensas. Então, assim, por um lado, nós observamos que existem pessoas muito tímidas que publicamente elas quase não falam. Porém, quando elas estão diante da tela de um computador, nas redes sociais, elas se sentem escondidas e elas acham que têm liberdade de fazerem o que querem. Gente, tome muito cuidado, porque tudo pode ser rastreado. E aquilo que foi apagado pode ser recuperado. Então, assim, não pense você que você está escondido, que ninguém pode descobrir o que você faz, porque pode, tá? Então, antes que você receba um processo, vamos ter muito cuidado, vamos checar a fonte e ver se realmente a informação é verdadeira, ok? Vamos continuar. Conquistamos com dificuldade a liberdade de expressão. Nós sabemos que, ao longo da nossa história, é uma história muito difícil, a história do Brasil, e aí não foi muito fácil, porém foi com muita dificuldade que nós conquistamos a liberdade de expressão. Mas vamos usar com consciência, tá? E aí nós temos aqui, ela é um direito constitucional e um esteio do pacto social. O que é um direito constitucional, professora? Está previsto na Constituição Federal de 1988. Então está lá, é assegurado a mim o direito de liberdade de expressão. E é um pacto social, por quê? Porque as pessoas concordam, é verdade, é fato, todo mundo aceita e imputa como verdade. E aí, continuando, a própria lei já estabelece limites. Não posso ofender, aliás, não posso defender ou incitar crimes. Não posso, em nome da liberdade de expressão, defender racismo ou violência contra mulheres ou pedofilia. Então, assim, independente de qualquer coisa, nós sabemos que nós precisamos respeitar os direitos humanos, os direitos do homem, né? Então, assim, eu não posso incitar a violência, eu não posso defender a violência contra a mulher, eu não posso defender pedofilia, porque às vezes você diz assim, ai professora, quem é que vai incitar a violência? Gente, é o que mais tem na internet. Quem é que vai defender a violência contra a mulher? Por incrível que pareça, recentemente foi veiculado nas redes sociais aí um vídeo de um juiz que simplesmente ignorou o fato da mulher sofrer violência doméstica como se a culpa fosse dela. Então, assim, querendo ou não, ele está, vamos dizer assim, defendendo, né? Porque o papel dele é agir nos rigores da lei. E ele não fez isso. Ele simplesmente ignorou o fato dela estar sofrendo esse tipo de violência. E para concluir, né, porque o nosso tempo já está concluído, já está terminando, nós temos aí uma frase que diz: a liberdade é ampla, mas não é absoluta. Eu quero que vocês saibam que nós temos um arcabouço de direitos na nossa Constituição Federal. A nossa liberdade é ampla, assim como todos os outros direitos, eles são amplos. Mas eu quero que vocês entendam que nenhum direito ele é absoluto. E, professora, o direito à vida, ele é absoluto? Nem isso, porque em tempos de guerra ele também não é absoluto. Então, você fique com essa reflexão, tome muito cuidado com aquilo que você publica. E outra, tome mais cuidado ainda com as suas fontes, porque algumas pessoas vão lá, dão um Google e acham que é uma informação séria. Gente, no Google você divulga qualquer tipo de informação, tanto verdadeiras quanto falsas. Então, cuidado com as suas fontes também. Eu espero que vocês, essa semana, já façam mais uma redação com essa temática. É importante treinar, porque é a prática que aperfeiçoa. Nós temos aqui no nosso livro A Prova Enem diversos temas de redação. Espero que um desses esteja no nosso tema desse ano, tá? Do Enem desse ano. E
Essa foi a nossa aula, tá? De língua portuguesa de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí, até a próxima aula, tá ok? Acessem as nossas plataformas.